Abra comigo no livro de Mateus 16, versículo de número 13. Glória a Deus. Daí para frente, entendeu, mídia? Glória a Deus. Indo, quem está comigo no texto? Diga eu agora. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, e outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é. Respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é. Respondendo-lhe Simão Pedro disse: o Senhor é. O Senhor é Cristo, Filho do Deus vivo. Eu sinto a graça. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que estás no céu. Também eu lhe digo que você é. Também eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. É muito interessante, né? Esse texto, que quando Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? É uma palavra de reflexão às vezes, para mim e para você. E para você, quem é Jesus? O texto diz: indo Jesus para Cesareia de Filipe, um lugar ao norte do mar da Galileia, havia sido o centro de um culto a Baal, um lugar com uma população síria e grega, ou seja, uma população predominante pagã. Era um lugar que tinha muitos pagãos. Então Jesus, quando ele chega nessa cidade, é interessante dizer que o texto diz: indo para a região de Cesareia de Filipe, Jesus ele vai fazer esta pergunta para os discípulos, porque um lugar onde tinha muitos pagãos, talvez olhassem para Jesus como sendo alguém que fosse fazer alguma coisa, dirigida por algum Deus, ou alguma coisa ou outra. Mas aí Jesus ele faz esta pergunta, e o que ele pergunta? O que estão dizendo que é o Filho do Homem? Quem eles estão falando que é o Filho do Homem? Aí eles vão dizer, eles respondem: uns dizem que é João Batista. João Batista que era um profeta popular da região, era um profeta popular que batizava, um profeta que falava o quê? Raça de víboras, era a voz que clamava no deserto, né? Era uma voz profética naquele tempo, era um profeta que veio para abrir o caminho, aleluia. Então alguns achavam que ele era João Batista, e outros vão dizer assim, outros dizem que o Senhor é Elias, um profeta que foi levado, um profeta que naquele tempo era um profeta de muitos milagres, um profeta que fazia muitos milagres, e é interessante dizer que ele vai profetizar, ele vai dizer que não vai chover, e não chove, mas quando ele ora,
o céu se abre, cai água do céu, aleluia, o fogo desce, consome o holocausto. Então eles falavam assim, outros dizem que o Senhor é Elias, e outros vão dizer que o Senhor é Jeremias. Jeremias, que era um profeta muito conhecido, chamado o profeta das nações. A mensagem de Jeremias era uma mensagem messiânica, era uma mensagem que chamava ao arrependimento, era um homem que chamava o povo ao arrependimento, e também era um homem que ele era rejeitado entre a sua nação, assim como o nosso Jesus foi rejeitado pela nação. Aleluia. Então muitos compararam Jesus a vários profetas. E aí vão dizer, ou entre outros profetas, ou seja, o profeta é a boca de Deus, o que profetiza e Deus opera, o que profetiza e Deus faz. Então vão dizer, outros vão dizer que é algum dos profetas. Uns compararam a Elias, Jeremias, ou até ao próprio João Batista, mas outros vão dizer com outros profetas. E é interessante que Jesus, quando ele ouve isso, ele vai fazer a pergunta para os seus discípulos. E qual é a pergunta? E vós? Quem dizeis que eu sou? Era como se Jesus estava dizendo assim para ele: vocês estão caminhando comigo, vocês estão andando comigo, estão vendo milagres comigo, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? É como se Jesus estivesse dizendo: vocês também pensam como eles? Acham que eu sou só um profeta que veio profetizar? E vocês, quem dizem que eu sou? Quem é Jesus para você? É uma pergunta. Quem é Jesus para você? E Pedro, sempre Pedro, né? Eu gosto muito de Pedro. E Pedro, eu vou desligar aqui, tá? E Pedro vai dizer, você é. Ele vai afirmar. Ele não vai dizer, eu acho, eu sinto, me parece. Não. Ele vai dizer, você é. Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Deus vivo é algo que nós sentimos. O Deus vivo é algo que nós sentimos, porque algo que está morto você não sente, mas o que está vivo você sente. Então Pedro estava dizendo, eu sinto que você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Deus vivo está aqui. Aleluia. Você é. Ele vai declarar que Ele é. Ele não vai supor, como muitas pessoas supõem de Jesus, acham de Jesus. Não. Ele vai dizer, você é. Sem dúvida. Você é o Filho do Deus vivo. Que Deus vivo? O Deus vivo que deu o seu Filho unigênito. O Deus vivo de João 3,16, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o Deus vivo, que não hesitou em dar o seu Filho Jesus por nós. Aleluia. Eu sinto a graça dele aqui. Eu sinto a graça dele aqui. Jesus é o Salvador do mundo. Ele veio para os pecadores. Eita Jesus. Só tinha gente boa aqui, né? Hã? Cadê a Damiana? Damiana, você deu risada.
Hã? Só tinha gente boa aqui, eu era muito boazinha. Muito obediente. Só que não. Hã? Às vezes, irmãos, é tão interessante que eu prego em muitos lugares, amém? E aí quando eu chego nas igrejas e eu vou contar meu testemunho, então agora eu tenho contado mais da cura do câncer, né? Que Deus me curou do câncer. Mas quando eu chego e falo assim, então, irmãos, eu quero apresentar para vocês quem é a Gisele Onofre. E eu faço em todos os lugares que eu vou, eu conto meu testemunho. Porque o testemunho, ele edifica outras vidas, né? Não adianta eu chegar aqui toda linda. Estou mostrando meu vestido novo. Minha escova. Dignidade restaurada. Passei dias na cama. Unha feita. Brincadeira. Irmãos, não adianta eu me arrumar toda e falar de um Deus vivo, sem contar o que Ele fez. Então todas as vezes que eu chego, eu falo assim, então, irmãos, meu nome é Gisele Onofre, dirijo uma congregação com meu esposo em Guarulhos, Comunidade Evangélica Novo Cântico. Por onde eu vou todo mundo conhece, tá? E eu era usuária de crack. Parece que a igreja, sabe aquela pessoa que está a igreja para. Porque quando eu digo eu era usuária de crack, todo mundo fala assim, ó. Sabe em Atos 9? Atos 9 diz que Saulo pregava. E todos ficaram atônitos, porque o perseguidor agora é pregador. Então a igreja para falar, para olhar e falar, nossa, como isso? Porque Jesus, o Filho do Deus vivo, me libertou, me curou, me transformou. Aleluia! Quem é Jesus para você? Arabaçu e decantará. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu meditando sobre esse texto, veio algo ao meu coração, Emerson. Quem é Jesus para você? Jesus é aquele que te responde quando você clama. Jesus é aquele que entra com a provisão quando você precisa. Jesus é aquele que te cura quando você está enfermo. Jesus é aquele que te perdoa quando você peca, mesmo quando você não consegue liberar para alguém. Jesus é aquele que te liberta quando você está em trevas. Jesus é só aquele que você precisa, ou é aquele que você necessita? Arabaçu e decantará. Quem é Jesus? Eu estou sentindo a graça. Eu não sei você, mas o Jesus que eu conheço está me tocando aqui e está mandando eu liberar uma palavra para você. Ei, eu quero hoje transformar você de novo. Jesus quer encher. Eu vou repetir, Jesus quer encher. Ei, Jesus quer encher você de novo. Aleluia. Se Ele está mudando a direção da pregação, é porque alguém precisa sair cheio daqui. Alguém precisa sair cheio de Jesus daqui. Orabaçu e decantarápia. Meu Deus, eu estou sentindo muita graça. Aleluia. Entenda, quem é Jesus para você? Jesus é só quando eu preciso, ou Ele é aquilo que me ajuda a prosseguir em tudo? Que mesmo que eu acorde um dia, eu até estou com dor, até posso estar enferma,
Mas ao invés de eu falar, Jesus, tira-me, acordar e dizer, Jesus, tira a minha dor, eu acordar dizendo, Jesus. Tem gente que já entendeu. Eu acordar dizendo, Jesus, obrigado. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado porque eu acordei, eu respirei, eu levantei, Jesus. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor me ajudou. Ah, Senhor, é verdade, eu estou com um pouquinho de dor. Se o Senhor quiser, tira. Quem está entendendo isso, diga glória. Arabaçu e decantarábia. E isso não depende de mim. Se fosse eu tiraria todas as dores, mas Jesus sabe como tratar com cada um, queridos. Se Jesus ainda não tirou a sua dor, ou ainda não deu o que você pediu, é porque Ele ainda está tratando comigo e está tratando com você. Porque se fosse por mim eu faria tudo, mas é Ele que faz. Quem é Jesus para você? E olha só, Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Multidões seguiam Jesus, muitos tinham como profeta, que ia chegar e resolver os seus problemas. Jesus chegou, está tudo certo, agora acabou meus problemas. Meu problema acabou. Jesus chegou. Não tem aquele louvor, Jesus chegou. Jesus chegou, acabou todo o problema. Muitos achavam que era isso. Mas Pedro, escuta isso aqui. Pedro andava com Jesus. Pedro via Jesus curando. Pedro via Jesus ensinando. Pedro via Jesus orando. Pedro via Jesus fazendo milagres. Pedro sabia quem era Jesus. Olhava para Jesus e não pode ser, tem alguma coisa diferente. Ei, não pode ser, tem diferente. O que ele tem diferente? Ele é o Filho do Deus vivo. Só pode ser o Filho do Deus vivo. Porque só quem caminha com Jesus, para saber quem Ele é de verdade. Talvez você não tenha passado por nenhuma enfermidade. Talvez não tenha vindo do mundo das drogas como eu. Talvez não tenha passado por um problema tão grande. Principalmente que a gente tem muitos jovens no meio de nós. Talvez você não consiga entender a dimensão de quem é Jesus. Mas hoje eu vim te apresentar um Jesus que Ele pode mudar todo um cenário. E qual o cenário? Não só o cenário da tua casa, da tua família, não. Aquele cenário do teu vizinho, aquele cenário daquele teu parente. Talvez você não tenha passado por isso, mas alguém está passando. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. E você é instrumento de Deus para apresentar o Jesus que mudou a história do teu irmão que está aí do teu lado, da tua pastora que está aqui em cima, do teu pastor que está lá pregando o evangelho. Irmãos, quem conhecia o pastor Marcos e vê ele hoje, você acha que ele é bravo? Deus transformou a vida do teu pastor. E ele é um pastor, irmãos. Eu vou dizer para você, se você precisar de qualquer aconselhamento, e tem muita gente aqui que já pegou conselhos com o nosso pastor. Ele é um exímio aconselhador, que aconselha direcionado por Deus. Mas quem via ele antes, é tipo aquele louvor que eu sempre digo: quem te viu e quem te vê,
não consegue entender, é mistério. É só Deus para fazer isso. Então Pedro, talvez entre eles, o mais improvável, eu não estou dizendo que é, mas talvez ele fosse o mais improvável, porque o próprio Pedro, ele vai chegar para Jesus, e eu gosto muito desse texto, já falei ele várias vezes aqui, é para ficar cravado mesmo no teu coração. O próprio Pedro vai dizer: ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Ele está dizendo para Jesus: eu não posso andar do seu lado. E Jesus vai responder o que? Ó Pedro, não temas não, querido, de agora em diante tu serás pescador de almas. Fica comigo, Pedro, anda comigo, Pedro, eu quero mudar a tua história. Mas Jesus só vai fazer quando você entender e fizer a vontade dele. E aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Alguém quer uma toalhinha aí sobrando? Porque eu estou me derretendo. Jesus responde, bem-aventurado, ou seja, feliz. Obrigado. Bem-aventurado, feliz é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram, não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que estás no céu. Aí Deus falou comigo aqui. Quem quer saber o que? Diga glória. Aí papai falou comigo. Eu gosto quando ele fala. Olha que coisa linda. Escute isso aqui, evangelista Vinícius. Quando eu reconheço quem é Jesus, que eu vejo quem é Jesus, Jesus fala quem eu sou e revela quem eu sou no reino. Sabe por quê, Kathleen? Olha o que diz o texto. Olha o texto: bem-aventurado é você, Simão Barjonas. Só que Pedro não tinha dito para ele assim. O que Pedro disse para ele? Olha o que Pedro disse. Respondendo, Pedro disse: o Senhor é o... Quem está comigo? O Senhor é o Cristo. E aí Jesus responde: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás no céu. Aí olha que diz, ó: também eu lhe digo que você é. Quem entendeu? Pedro diz: você é o Cristo. E Jesus vai dizer: você é Pedro. Quem entendeu, diga glória. Quando eu reconheço quem é Jesus, Ele fala quem eu sou para o reino. Ele fala quem eu sou para o reino, porque Ele vai dizer: você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando eu vejo quem é Jesus para mim, Ele fala quem eu sou para Ele. Aleluia. Jesus está dizendo para mim e para você hoje: ei, 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 eu sei quem você é para mim. Eu sei quem você é para mim. Eu sei quem você é. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe suas lutas, Ele sabe suas aflições, Ele sabe. Quando eu reconheço quem é Ele, Ele reconhece quem eu sou. É lindo isso aqui. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro confessa a identidade de Jesus. Jesus responde revelando a identidade de Pedro. E qual era o papel de Pedro no reino? Ele estava dizendo assim: Pedro, a minha igreja vai ser edificada. E vai começar contigo, Pedro. Eu vou repetir. E vai começar contigo, Pedro. Jesus estava dizendo para Pedro assim: sabe lá em Atos capítulo 2, quando Pedro faz a primeira pregação, 3.000 almas se rendem a Jesus. Ei, Pedro foi a primeira igreja. Quantas almas? 3.000. 3.000 almas se arrependem. 3.000. E é interessante o texto de Atos 2:40 vai dizer assim: sobre muitas palavras dava testemunho e exortava. Com muitas palavras, melhor dizendo, com muita, coloca aqui para mim, Atos 2:40, se não me falha a memória. Minha memória pode falhar. O que diz o texto? Atos 2:40. Isso, acertei? Com muitas outras palavras dava testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Está aqui? A tradução é diferente, mas é isso, né? A minha chat NA. Pois quando estiver pregando, você muda. Agora você imagina isso aqui. Imagina comigo. Pedro dava testemunho. Amém? E qual era o testemunho de Pedro? Estava eu num barco. O vento era contrário, o mar era revolto, era água para cá, era água para lá, era uma coisa de doido. Só que aí eu vi uma luz, aí eu olhei e falei assim: que é isso? Todo mundo ficou com medo dentro do barco. E aí eu ouvi a voz. Quando eu ouvi a voz, eu disse: és tu, Senhor? E ele disse: ei, se é o Senhor, manda-me ter contigo. E eu fui. Comecei a caminhar por sobre as águas, mas teve uma hora, aí ele dava testemunho e exortava, mas teve uma hora que eu olhei para o vento e comecei a afundar. Não olha para o vento não, porque mesmo se você olhar para o vento, Jesus vem, te pega pela mão. Jesus veio, me pegou pela mão e me jogou de volta para o barco. Orabaço e decantarábia. Dava testemunho e ele contava o que aconteceu com ele e falava: não faz isso não. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Toda vez que um testemunho é contado aqui, é para edificar a tua vida e para você não fazer o que já aconteceu. E diz mais o texto: salvai-vos dessa geração. Se a de Pedro era perversa, meu amigo. Só que uma geração perversa, o Espírito Santo de Deus falou comigo, é uma geração que não tem mais amor. E uma geração que não tem mais amor, ela se torna perversa. Mas eu vim pregar para um povo amoroso, um povo cheio da graça, cheio da presença. Vou encerrar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Que igreja? A igreja que crê que Jesus é o Filho do Deus vivo. A igreja que confia que Jesus é o Filho do Deus vivo. A igreja que conhece que Jesus é o Filho do Deus vivo.
É contra esta igreja que não vai prevalecer as portas do inferno. Quem é Jesus para você nessa noite? Quem é Jesus para você na sua vida? Quem é Jesus para você no seu dia a dia? Quem tem sido Jesus para você? Ele tem sido a sua prioridade? Jesus tem sido a minha prioridade. Eu tenho cumprido o chamado dele, porque ele é a minha prioridade. Não que vocês não sejam, porque sempre que vocês precisarem eu vou estar aqui. Mas todas as vezes que Jesus me enviar, eu vou fazer a vontade do meu Pai. Porque a vontade do meu Pai, ela tem que prevalecer em tudo. Olha para o teu irmão, diga assim para ele: que bom que você veio. Diga de novo, diga: que bom que você veio. Posso te fazer uma pergunta? Posso te fazer uma pergunta? Quem é Jesus para você? Ele tem sido a sua prioridade? Ele tem sido tudo para você? Ele é o teu libertador? Fala para ele, fala: ele é o teu libertador. Diga para ele: ele é o teu consolador. Ele te amou primeiro, ele te amou primeiro. Eu sinto a graça dele aqui. Arabaço e decantarabai. Arabaço e decanturai. O que ele é para ti? Aleluia, sinta a graça dele. Sinta a presença dele aí, te tocando, te renovando, te restaurando. Jesus, o Filho do Deus vivo, está aqui. Ele está vivo entre nós. Ele ressuscitou por mim e por você. Arabaço e decantará. Eu sinto a graça, eu sinto a graça. Quem é Jesus para você? Glorifica Ele nessa noite. Ele vem buscar a noiva adornada, pura. Ele vem buscar eu e você. Por isso que este louvor que diz, né? Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Porque muitas das vezes, queridos, o que nós só temos é um aleluia. Mas o Jesus vivo, Ele está aqui no meio de nós. Você que pode, se coloque de pé nesta noite.